abrir um texto com os irmãos, uma pequena reflexão, uma curta reflexão nessa noite, só um pensamento. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, verso de 1 ao 4. Com essa pequena reflexão, irmãos, eu quero... Léo, acho que está muito alto, estou tentando tirar aqui um pouquinho, abaixa um pouquinho para ir para fora, daqui está até baixo, mas aí acho que ir para fora está um pouco alto. Aqui está bom, agora melhorou. Dentro dessa reflexão, há algo que eu gostaria de imediato falar para os irmãos como um encorajamento para vocês. Nós precisamos mudar nossa maneira de ver as coisas, principalmente quando nós vemos pelos olhos da fé. Se somos da fé, se somos filhos de Deus, se cremos no Senhor, temos que passar a olhar com os olhos de filhos de Deus, com os olhos espirituais e com olhos diferentes desse mundo. Talvez aquilo que você esteja agora vendo não é aquilo que de fato Deus está querendo te mostrar. De repente aquilo que você está vendo não é de repente aquilo que de fato está acontecendo, mas aquilo que Deus está promovendo e gerando na sua vida. Você está vendo só coisas ruins, Deus talvez esteja gerando na sua vida e gerando para você coisas muito superiores ao que você está enxergando. Mude a sua maneira de ver as coisas. Talvez o Salmo 10 e Abacuque tenha uma ligação muito grande no que estavam vivendo distintamente, como homens, mas iguais, talvez na mesma luta. E a gente vai pensar sobre isso. Abacuque 1, verso 1 ao 4, diz: sentença revelada do profeta Abacuque. Ele disse, verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição, a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, o que acontece? A lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Esses dois homens, tanto Davi no Salmo 10 quanto Abacuque, talvez viveram duas situações muito parecidas, sendo pessoas diferentes, viveram situações muito parecidas. No Salmo 9, Davi começa jubilando ao Senhor. No Salmo 9, o Davi começa louvando, dizendo: exaltar-te-ei, Senhor, porque ele vira o Deus que ele serve, o Deus que ele amava, o Deus que ele devotava obediência, temor. Ele via o Deus que ele servia destruindo todos os seus algozes. Ele viu aquele Deus todo-poderoso anulando todos aqueles que estavam vindo contra ele. No entanto, este mesmo homem que vê Deus agindo, ele jubila, ele exalta a Deus, ele diz que Deus é soberano, todo-poderoso. Esse mesmo homem, no Salmo 10, começa a sua fala dizendo: até quando, Senhor, tu não me escutarás? Parece que Deus estava brincando de esconde-esconde com o salmista, mas não estava, irmãos. O salmista estava perguntando para Deus no Salmo 10: Senhor, por que te conservas longe de mim? Porque tu não executa o teu juízo contra aqueles que vêm? Porque o problema agora era diferente. O problema que o salmista Davi estava enfrentando agora no Salmo 10 era completamente do primeiro, porque o primeiro eram invasores que estavam tentando entrar. Agora, o Salmo 10 são os invasores que já estavam dentro e estavam tentando destruir o reinado de Davi. E Davi no Salmo 10 começa a mostrar para Deus, como se Deus precisasse, o que esses homens estavam fazendo. Olha no Salmo 10, volte lá por favor. É uma pequena reflexão para que a gente possa voltar para o nosso lar. A partir do versículo 3 ele diz: pois o perverso se gloria da cobiça, de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Do verso 8 ao 11, ele está dizendo que Deus não está vendo. Olha o que diz o texto no verso 8 ao 11: põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado, está ele de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, e apanha-o e na sua rede o enleia.
Versículo 10 diz: abaixa-se, rasteja em seu poder e lhe caem os necessitados. Verso 11, diz ele no seu íntimo, ele diz assim, o perverso, diz no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. O salmista começa a apresentar a Deus uma série de situações que esses homens estavam fazendo a despeito do próprio Abacuque. Abacuque recebe uma sentença e essa sentença o oprime. A sentença que Abacuque recebe deixa ele completamente desestruturado. O livro de Abacuque é um relato de um homem que na sua caminhada espiritual percorre um caminho perigoso, que talvez seja um caminho perigoso para também, que você tenha cuidado, que é o caminho da dúvida, que é o caminho da incerteza. Davi olha para esses homens que estão lhe emboscando e diz: Senhor, eles estão aí. Para eles não tem Deus, para eles não tem justiça, para eles não tem nada, mas os olhos de Davi são abertos a partir do versículo 11 e 12. A partir do verso 12, ele vai dizer assim: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres, porque razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Versículo 14, tu porém tens visto, ele está dizendo: Senhor, tu olha, tu tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os passos tomarem tuas mãos, a ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Ele começa a entender quem era Deus para ele. Ele diz: tu vai quebrantar o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade e nada mais, até nada mais acharem. O salmista, portanto, percebe que ele não tinha um Deus que não estava de olho na sua situação, que não estava alheio à sua situação. Ele sabia que tinha um Deus nos céus, que é rei, que é Senhor. Olha o versículo 16, ele diz: o Senhor é rei eterno e da sua terra somem-se completamente as nações. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, a despeito de Davi e a despeito do próprio Abacuque, esses dois homens estavam vendo tudo no seu reinado, tudo na sua vida e no seu tempo em destruição. Em suma, o livro de Abacuque mostra o drama de um profeta perplexo, mostra o drama de um homem que está vendo tudo acontecer em seu entorno. No entanto, Deus não faz absolutamente nada. Ele olha as coisas acontecendo, o perverso crescendo, a maldade, a justiça sendo torcida, a lei frouxa, o perverso cercando o justo, a destruição, a opressão, a violência. E ele pensa o seguinte: Deus não está fazendo nada, Deus não está se movimentando, Deus não está agindo. A impressão que ele tem é que simplesmente Deus está assistindo como espectador a maldade dos ímpios sem fazer absolutamente nada. Só que os olhos desse homem serão abertos quando Deus começar a responder às queixas da sua oração. A partir do capítulo 2, que ele vai dizer: por-me-ei na torre de vigia, me colocarei no lugar onde Deus pode falar comigo, na fortaleza, e ali vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E ele respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre a tábua, para que possas ler até quem passa correndo, porque a visão, Abacuque, ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para vir e não falhará. Se tardar, o que ele diz? Espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o meu justo, diz o texto, viverá pela sua fé. O que Abacuque está vendo? Destruição. O que Abacuque percebe? Que Deus está alheio a toda a situação. No entanto, irmãos, Deus mostra para ele: não está nada fora do controle. Meus irmãos, Deus não age sem a parceria do homem. Deus não age sem que o homem faça alguma coisa. Deus não age sem que o homem trabalhe também em favor da sua própria questão. Deus age sempre em favor do ser humano quando ele participa com Deus. Deus quer parceiros, irmãos. Porém, o homem é incapaz de fazer qualquer coisa sem a ação de Deus. Mas Deus age em parceria com o homem. Deus age em parceria comigo, Deus age em parceria com você, e Deus age no meio de nós todos os dias, quando nos colocamos diante dele, irmãos. E diante dessa situação, Abacuque não consegue ver outra coisa diante dele que não seja a iniquidade e a violência diante do meio do seu povo. No meio deles, diante deles, ele só vê isso. E no domingo passado, eu disse que nenhuma sensação é tão difícil de enfrentar
como a sensação de abandono e a sensação de esquecimento. Talvez esse fosse o sentimento de Abacuque. Ele estivesse se sentindo abandonado, esquecido, longe. A sensação dele é que Deus estivesse assistindo de plateia tudo o que estava acontecendo, mas Deus não estava assistindo de plateia. Deus permitiu que um povo caldeu chegasse e fizesse maldade e oprimisse aquele povo para que Deus pudesse disciplinar e trazer aquele povo de volta. A lei estava frouxa, era no coração deles. A palavra estava frouxa, era no coração deles. Eles estavam longe dos rituais, eles estavam longe das celebrações de Deus. Eles estavam distantes. Deus permite que um povo venha e os oprime, para que esse povo mesmo volte. E Abacuque não tinha intenção de falar talvez outra coisa para Deus. Ele disse: Senhor, olha para nós, tenha misericórdia de nós. Mas Abacuque sabia que a sentença estava sobre aquele povo, porque o povo se voltou para o mundo, não se voltou para Deus. Mas agora Deus mostra para ele: meu irmão, meu filho, eis o soberbo. A alma dele não está reta diante de mim, mas o meu justo agora vai passar a viver pela fé. Irmãos, durante 150 dias, talvez o mesmo sentimento bateu sobre Noé, onde ele não via a voz de Deus. Mas teve um dia que Deus lembrou daquele homem, no capítulo 8, e Deus mudou a sorte de Noé, junto com a sua família. O que eu quero, rapidamente, estou correndo, porque ainda eu gostaria de fazer algo nesta noite com os irmãos, com a permissão dos irmãos. O que Deus fez com Abacuque, a partir do capítulo 2, do texto que nós lemos? Leia por gentileza, a partir do versículo 4. Eis o soberbo, sua alma, diz ele, não é reta nele, mas o justo, o que diz? Viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se encancara como se um sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Irmãos, mesmo dentro desse contexto de opressão e inúmeras dificuldades que este homem viveu e que talvez estejamos vivendo aqui na atualidade, dentro do mundo que nós estamos vivendo, desse contexto, precisamos aprender não só o que está acontecendo, não olhar tão somente para aquilo que está acontecendo, mas para aquilo que está sendo gerado através do que está acontecendo. Deus permite às vezes que algumas situações sobrevenham para que nós nos voltemos para Ele, assim como esse povo se volta. Este homem, num momento de dúvida, ele indaga a Deus e questiona a Deus, mas lá na frente ele vai compreender que a sua indagação não foi excluída de Deus. Ele vai entender lá na frente que a sua indagação teve sentido. Ele diz: Senhor, de fato, os ímpios estão aí. Deus sabia, mas não estava alheio. Mas lá na frente ele compreende que a sua dúvida ia gerar no coração dele uma adoração muito mais genuína, como aconteceu no capítulo 3, a partir do versículo 16. Ele diz: ouvi no meu íntimo. No meu íntimo se comoveu a sua voz. Olha o que ele diz: ouvi-o, e no meu íntimo se comoveu a sua voz. Deus falou no profundo do íntimo dele. Deus às vezes permite que algumas coisas aconteçam para que lá no nosso íntimo alguma coisa venha se transformar, venha se mover. Olha para mim, as coisas não estão finalizadas na sua vida, não estão destruídas. Deus somente está fazendo com que você olhe para isso, para que você veja o que Ele está gerando no seu coração e para a sua vida. Diga para o irmão que está do seu lado: meu irmão, olhe para ele, diga: meu irmão, não olhe para o que está acontecendo, olhe para aquilo que está sendo gerado através do que está acontecendo. Olhe para aquilo que está sendo gerado, olhe para aquilo que Deus está preparando através do que está acontecendo. É uma aparente destruição, não é, irmãos? Não é uma aparente destruição. Deus não está alheio, Deus não está longe, Deus está perto, Ele está no controle de tudo. E através do que está acontecendo, Ele glorifica o seu próprio nome. Ele diz: ouvi no meu íntimo, e se comoveu através da sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que me acomete. Ele está dizendo: Deus vai julgar a minha causa. Mas ele diz: e ainda que a figueira não venha a florescer, que não haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não tenha mais gado, todavia sai da dúvida para a adoração. Ele sai da dúvida, ele diz: eu não tenho mais dúvida agora.
de que tudo aquilo que aconteceu gerou isso aqui, irmãos. Às vezes Deus cerra os céus, fecha as portas, só para que possa gerar em nosso coração, isso comover e mover em nosso coração uma adoração mais genuína. E enquanto a porta não for aberta, continue adorando, continue buscando, continue clamando, até que a porta se abra, ainda que não venha nada acontecer, continue adorando. Ele continua dizendo: todavia, eu me alegro no Deus da minha salvação. O livro do profeta Joel é interessante, porque Deus lança uma praga: gafanhoto, migrador, pulgão, e todos vêm destruindo um após outro. O que ficou de um, outro comia. Mas lá na frente o profeta é usado por Deus para dizer assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, volte os olhos para mim, arrependam-se, vistam-se de pano de saco, se humilhem. Deus permite que algumas portas se fechem, para que nós nos voltemos para Ele, nos arrependamos, e para que nós possamos ver a glória dEle, devemos orar e buscar a face dEle. Proclame um jejum na sua vida. Há uns meses atrás eu disse: quem não sabe fazer um jejum, procure a gente vai poder explicar aos irmãos, mas proclame um jejum na sua vida. Jejum é uma arma silenciosa que Deus recebe em adoração e responde com poder na nossa vida. Comece a jejuar pela sua família, jejue pelo seu marido, jejue pelos seus filhos, jejue pela sua vida financeira, e Deus manifestará a glória dEle sobre ti. Creia nisso. Ele continua: todavia eu me alegro no Senhor e no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha luz, Ele não me abandonou, Ele é a minha luz, a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Irmãos, havia uma diferença entre aquilo que o profeta estava vendo e aquilo que de fato estava sendo gerado na vida daquele homem e daquele povo. Isso aconteceu depois que ele ouviu a voz de Deus. Quando Deus chama ele no capítulo 2, ele fala: ouça o que eu vou te falar, sobe na torre de vigia, se coloque na vigia, porque eu vou falar com você. Viva pela fé. O soberbo está aí, a alma deles não está reta diante de mim, mas os meus justos devem viver pela fé. E ele se volta. Irmãos, o diferencial foi quando ele ouviu a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, move tudo. Como disse Abacuque, o meu coração se moveu no meu íntimo quando eu ouvi a sua voz, e tremeram os meus joelhos, os meus ossos tremeram, os meus joelhos vacilaram, e eu fiquei em silêncio, esperando Deus que ia livrar-me da angústia, ia colocar aqueles que estão me oprimindo no chão. Aí ele aprende da dúvida para adoração. Eu me alegro no Deus da minha salvação. Irmãos, Deus fala ao profeta e diz: viva pela fé. Mas às vezes nós queremos prescrever como Deus deve resolver os nossos problemas. Às vezes nós queremos prescrever a forma como as nossas orações devem ser respondidas. Às vezes nós queremos dizer para Deus: Senhor, é assim que eu quero. E às vezes Deus faz completamente o contrário. Às vezes Deus dá respostas inesperadas às nossas orações. Às vezes, irmãos, Deus parece estar estranhamente silencioso e inativo diante das nossas situações, mas olha para mim, não está. Diga comigo: Deus está. Mais forte: Deus está gerando os milagres da minha vida através das situações difíceis que eu enfrento. Lembra disso sempre, Gilson. Deus está gerando milagres na sua vida. Lembra disso, Anderson, na sua vida. Deus está gerando milagres na sua vida através das situações que você está enfrentando. Lembra disso, meu irmão. Deus não está alheio à tua situação. Ele está gerando os seus milagres, os milagres para a tua vida, através dos enfrentamentos que você está vivendo. Por fim, Deus está gerando algo, irmãos, na nossa vida, que está acima daquilo que você e eu estamos vendo ou vivendo. Creia nisso. Ele está gerando coisas acima do que nós estamos vendo ou vivendo. Tudo para a glória dEle, tudo para louvor dEle. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e curvasse a sua cabeça.